eu vou fazer a Deus um pedido. Então, quando você vai acompanhar na Bíblia essa história de Ana, Ana, ela já não tinha mais palavras, e ela só movimentava os seus lábios, né? Só tremia os seus lábios, ela já não tinha mais palavras. E quando o sacerdote vem até Ana, ela, ela estava ali esboçando para Deus o seu clamor. Ela fez a Deus um pedido: Senhor, se tu me deres um filho varão. Aí ela começa a declarar um pedido para Deus. Ela fez um pedido só: se tu me deres um filho varão, eu te darei a ele por todos os dias da sua vida. E quando Ana ela faz esse pedido a Deus, Deus ele precisava de um profeta naquele tempo, onde a palavra de Deus era de grande valia, porém não tinha manifestação da palavra e não tinha profetas. E Deus precisava exatamente de um profeta naquele tempo. Então, quando Ana ela estava presa ao que ela queria, ela não conseguiu alcançar a vitória de Deus. Ela ficou um longo período vendo a sua rival tendo 10 filhos. Ela, todos os anos, aquela mulher tinha um filho, e ela tinha que ajudar aquela mulher a ter um filho. Mas quando Ana, ela volta o seu coração para Deus e faz a Deus uma petição só. E ela faz a Deus um voto. Se tu me deres um filho, varão. Ou seja, ela foi bem inteligente ao fazer o pedido. Ela queria um filho, mas ela não queria somente um filho, ela queria um filho varão. Então, quando Deus ele alinha o propósito dele com a oração de petição de Ana, ele dá a Ana a oportunidade de gerar um filho. Ela gera um filho, ela desmama o menino, ela leva o menino até o sacerdote e ela deixa o menino crescendo dentro da casa de Deus para servir o Senhor. Ou seja, quando nós estamos andando de acordo com o propósito de Deus, as portas de Deus ela é escancarada. E aquilo que é complemento na sua vida, ele vem e ele traz, ele alinha o seu coração com o coração dele, com o propósito dele. E muitas pessoas elas vão falar: olha, eu não sei o tempo em que eu devo orar, eu não sei como orar, eu não sei como pedir. E nessa aula de hoje eu quero que você concentre o seu pensamento em se destravar no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele é destravado através da sua palavra. Você vai falar, você vai derramar o seu coração e Deus ele vai destravar. Nas aulas passadas nós aprendemos que a oração é tanto importante quanto uma água ou um alimento que você come. Ou seja, eu não vou ficar 30 dias sem comer. Eu não vou ficar a semana inteira sem tomar água. Eu não vou ficar sem as minhas vestes. E a oração é tanto importante quanto as vestes, o alimento, a água que você toma. Então, esse é o momento em que Deus ele vai destravar a sua vida na área espiritual. E a área espiritual, como nós falamos na aula passada, ela precisa ser trabalhada. A maioria das pessoas, elas apresentam uma dificuldade, o porquê que elas não oram. E a oração é simplesmente um relacionamento do homem e Deus. Ele não tem um segredo. Kézia, eu vou ficar aqui X horas orando. Eu vou ficar 10 horas orando. Ele não está falando de quantidade de tempo. Ele está dizendo que quando nós estamos nos apresentando a Deus com orações, súplica, intercessões e ações de graça, eu estou tendo um relacionamento com o Pai. Então, é mais sobre Deus do que sobre a minha dificuldade de orar. Algumas pessoas elas vão dizer assim: olha, eu não consigo orar em público. Olha, eu não consigo gravar um áudio e deixar uma oração para alguém. Só que se nós pararmos para analisar quem está falando dentro de você é o Espírito. Logo você vai entender que é o Espírito que ora.
É o Espírito que vai te impulsionar a fazer esse movimento de oração. Ele já sabe que você tem que fazer uma petição. Ele já sabe que você tem que fazer uma intercessão. Ele já sabe que você tem que fazer uma oração de guerra. Porque, às vezes, você vai estar num certo lugar que você vai precisar orar, fazer orações de guerra e pedir a Deus que mande anjos para libertar aquele lugar, para libertar tal pessoa. Mas terá vezes que ele vai te convidar para você ir para o quarto secreto, que é onde você vai expressar a Deus os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo. Então, a necessidade hoje da igreja entender o porquê que ela ora, por que ela precisa orar, é urgente. Porque antes de tudo acontecer, queridos, nós devemos orar. Uma igreja, quando ela é implantada, saiba que antes alguém orou pela implantação dessa igreja. Se você está fazendo algum tipo de desenvolvimento dentro da sua casa, na sua empresa, essa pessoa que está responsável por esse projeto, ela trabalhou, ela estudou, ela buscou capacitação para poder executar aquele trabalho. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se eu estou buscando a salvação da minha família, eu preciso exercer a oração sobre a minha família. Se eu preciso e tenho a necessidade de orar para Deus me libertar de algo, eu preciso me preparar, ir para o lugar secreto e pedir a Deus que tire de mim tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é necessário que Ele tire